Nós estamos na semana de preparação para a grande festa da vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Temos invocado uma renovada percepção da sua presença e atuação em nossas vidas. Um dos principais títulos com os quais ele é invocado é o de Paráclito, palavra grega que significa advogado. Como médico, o advogado é um dos profissionais mais necessários na sociedade, dentre outros. Infelizmente, em nossas vidas surgem questões, controvérsias, que às vezes nos levam diante de juízes, tribunais, como temos visto inúmeras vezes com São Paulo nos Atos dos Apóstolos, e precisamos de quem nos defenda. O nosso querido Papa Francisco, em sua homilia na solenidade de Pentecostes, lembrava que, no contexto histórico de Jesus, o advogado não exercia as suas funções como hoje. Em vez de falar no lugar do acusado, ele costumava ficar junto da pessoa acusada, sugerindo ao ouvido, quase como que cochichando no ouvido, os argumentos que a pessoa precisava para se defender. É assim que faz o Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Ele não nos substitui, mas nos defende das falsidades do mal, nos inspirando pensamentos e sentimentos. E ele faz isso com delicadeza, sem nos forçar. Ele propõe, ele não se impõe. Já o espírito da falsidade, o espírito maligno, ele faz o contrário, ele nos constrange. Quer nos fazer acreditar que nós somos sempre obrigados a ceder às más sugestões e aos impulsos dos vícios e do pecado. No Evangelho de hoje, nós vemos mais uma vez, nesse tempo pascal, o encontro de Jesus com seus discípulos no final do Evangelho de João. Jesus tinha marcado o encontro com eles na Galileia. Ele queria que eles voltassem ao lugar onde tudo tinha começado, onde o tinham conhecido, onde os tinha chamado. Após a ressurreição, era necessário que os discípulos aprendessem a reler a própria história à luz do mistério pascal, à luz da vitória da vida e do amor sobre a morte e o ódio. Padre Júlio Michelin, biblista franciscano, comentando o texto de João 21, ele diz que o tempo das aparições pós-Páscoa é o tempo no qual os discípulos precisam ser tomados pela mão por Jesus ressuscitado, para que as suas feridas sejam curadas. As feridas dos discípulos, assim como as nossas hoje, são curadas pelas chagas gloriosas de Jesus. Assim Jesus curou a incredulidade de Tomé, e assim ele vem curar a Pedro das feridas causadas pela sua traição, por ter negado 3 vezes o Mestre. E ao perguntar a Pedro por 3 vezes se o ama, Jesus dá a Pedro a oportunidade de reparar a sua negação. No capítulo 15 do mesmo Evangelho de João, Nosso Senhor tinha dito que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Pedro, ao responder às 3 perguntas de Jesus, Simão, Pedro, tu me amas? Usando um verbo normalmente utilizado para expressar o amor de amizade, Pedro reconhece os seus limites e fraquezas, mas renova a declaração de sua amizade pelo Senhor. Jesus, que tinha predito a negação de Pedro, dessa vez renova a sua confiança nele e prediz a morte do seu apóstolo, com a qual Pedro daria a vida por Jesus. Sim, apesar de suas fraquezas, Jesus dá a Pedro a oportunidade de recomeçar e o torna capaz do amor maior, do amor do amigo que dá a vida pelo próprio amigo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.